Ok. Vamos lá então? Let's go. Então vamos olhar agora os princípios bíblicos para boa comunicação no lar. Eu tenho só 32 princípios, tá? Já perdi a plateia. Muito bem, é brincadeira, só alguns poucos princípios, acho que são 5 ou 6. Ok, primeiro princípio, aprenda a ouvir. Esse é o grande e primeiro passo na comunicação. Não é possível haver comunicação sem aprender a ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer. É impossível. Temos dois grandes conselhos bíblicos dados por Salomão e Tiago. Primeiro princípio, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O que é estultícia? Falta de bom senso, né? Falta de sabedoria. A pessoa estulta é aquela pessoa que não tem sabedoria, né? Então, responder sem ouvir é falta de sabedoria. Ouça primeiro. Segundo, está lá em Tiago. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vale notar que essa palavra aí, a palavra na língua grega, pronto, é a palavra táxi. Táxi mesmo. A ideia de táxi é aquilo que está sempre pronto para te servir, pronto para te levar a algum lugar. Então a ideia aqui de Tiago é: seja um táxi para ouvir, seja pronto para ouvir. Aliás, taxista é ótimo para isso, né? Você está estressado, você entra no táxi, vai desabafando com ele, caminha fora, vai contando, né? Abre o coração, como já dizia o hino, né? Ou como dizia o filósofo, né? Ando devagar porque eu já tive pressa. Vamos lá. Há um ditado popular que é muito sábio nesse sentido, que diz: Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Parece engraçado, mas é verdade. Por que será que Deus nos deu 2 ouvidos? Poderia ter dado um só, mas nos deu 2 e uma boca só, né? Imagine se tivesse 2 bocas. Agora vejam, ouça o quanto possível, fale o máximo necessário. Eu aprendi uma máxima com um pastor antigo. Ele sempre dizia isso: a palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Horas no casamento que você tem que shut up, calar a boca e ouvir. Deixa o outro falar. Ouça o quanto possível, fale o máximo necessário. Segundo princípio, pense antes de falar. Primeiro ouça, depois pense para falar. Depois de ter ouvido com atenção, pense antes de responder. Isso é fundamental. Há um outro ditado popular que diz o seguinte, é verdadeiro: conte até 10 antes de responder. Ou seja, pense bem, reflita. Às vezes a gente manda uma palavra atravessada, né? A gente perde a pessoa, porque saiu sem pensar. Ali naquele afã, né? No momento de responder, a gente dá aquela na lata, né? E não pode ser assim. O cristão não pode agir assim, nem na família, nem em qualquer outro lugar. No livro de Provérbios encontramos os seguintes conselhos práticos. Eu amo Provérbios e encorajo os irmãos a lerem quanto possível. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Ao seu tempo quer dizer na hora certa. Esse pastor, velhinho já nos seus 70 anos, ele era muito sábio. Então o presbitério se reunia, aí de repente estava aquele momento assim de discussão. Um fala, outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala, e ele só ouvindo. E aí todo mundo ficava na expectativa, né? O que é que ele vai falar? Aí levantava e dava aquela palavra certeira. Ele ouvia tudo. Qual era o segredo dele? Ele ouvia tudo, ponderava os pontos de vista, fazia uma síntese no pensamento dele e expressava isso. Hoje em dia eu tenho o privilégio de presidir o meu presbitério. Um presbitério de gente muito, muito culta.
Inclusive, dois pastores estiveram aqui falando no meu presbitério. O reverendo Guilherme é o meu secretário de protocolo, e o reverendo Antônio Carlos, que é meu secretário de atas. Ambos são do meu presbitério. E eu sou presidente do presbitério. E eu sempre me lembro disso. Eu deixo todo mundo falar. Eu vou criando uma síntese na minha cabeça. Depois eu vou e falo de maneira certeira. O caminho, quer dizer, nem sempre é certeira, né? A gente tende a falar, né, de maneira certeira. Mas a ideia é: ouça, pense para falar, para que seja certeira a sua palavra, né? O coração do justo, olha que interessante, medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Irmãos, não é vergonha nenhuma a gente pensar para responder. Não é vergonha nenhuma. Alguém disse o seguinte: é melhor você ficar calado e ser tido por burro do que abrir a boca e todo mundo ter certeza disso. Então, às vezes é melhor ficar calado mesmo e todo mundo achar que você é um burro, do que você abrir a sua boca e todo mundo vai ter certeza que você realmente é um burro. Estou brincando, ninguém é burro, né? Mas você pode passar por um idiota. Então, a ideia é: medite para falar, pense, o que eu posso dizer? E não é vergonha dizer: olha, eu posso pensar sobre isso? Depois a gente volta a conversar, eu não tenho uma resposta agora, eu vou pensar no que você está me dizendo. Sabe o que é mais interessante? Lembram-se quando o anjo apareceu para Maria e falou para ela: Maria, você está grávida? Ela: grávida? Como? Não sou casada, nunca tive relacionamento com homem nenhum. Como assim? Grávida? E ele falou: o que está em você é obra do Espírito. E o nome dele será Jesus, porque ele será salvador do seu povo. Lembra o que Maria fez? Ela foi lá no Facebook e colocou assim: se sentindo feliz, mãe do Salvador, né? Aí compartilhou lá e tal, né? Foi isso que ela fez? Ou colocou no WhatsApp, né? No grupo da igreja? Não. Sabe o que ela fez? Lembra-se do que ela fez ou não? Ninguém sai daqui nessa noite sem lembrar o que ela fez. Isso é verdade, mas faltou um detalhe. Ela guardou aquelas palavras no coração e meditou sobre elas. É um detalhe assim, que passa como que desapercebido no texto, mas está lá, é só você ler. Veja lá Mateus, lá na Bíblia. E Maria então guardou aquelas palavras no coração e meditou sobre elas. Tudo bem até aí? Muito bem. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quem muito fala, muito peca. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Que fala apressadamente? Pois é, maior esperança há para o insensato do que para ele. Acharam o texto de Maria ou não? Estão procurando? Eu sei que vocês ficarem cafifados com isso, né? Enquanto vocês não acharem, vocês não terão as suas almas aquietadas e completamente assossegadas. Depois a gente acha esse negócio aí. Está em algum lugar aí da Bíblia. Depois a gente procura, com calma. Muito bem, vamos seguir aqui então. Letra C. Fale a verdade em amor. Eu queria destacar isso aqui porque é muito importante. Vejam só. Outro grande princípio da boa comunicação no lar cristão é falar a verdade. Mas, biblicamente falando, não basta dizer a verdade. É preciso dizê-la em amor. Muitos falam a verdade, mas de maneira errada, por isso perdem a razão.
Meu pastor sempre dizia assim: às vezes a gente perde a razão porque fala da maneira errada. Você fala a coisa certa, do jeito errado, da maneira errada. Então, irmãos, não basta dizer a verdade, tem que dizer, mas tem que dizer da maneira correta. E essa maneira correta, biblicamente falando, em amor. Paulo deu-nos 2 ótimos conselhos acerca disso na carta aos Efésios. Mas, olhem só, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vejam, seguindo a verdade em amor. A outra passagem, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu não sei se a minha esposa está me assistindo pela internet, pode ser que ela esteja. Então deixa eu dizer a verdade. Minha esposa, ela é uma excepcional cozinheira. É perceptível. E ela é neta de italiana, olhos azuis, ama massa, tudo para ela é massa, ela prefere massa à carne. Só que a minha esposa, ela tem um paladar mais, ou diria, menos sensível ao sal do que eu. Em outras palavras, ela gosta mais do sal. Quando para mim está ao ponto, significa que para ela ainda não chegou lá, está sem sal. Quando para mim está salgado, para ela está ao ponto. E de vez em quando ela faz algumas coisas diferentes, ela vai para aqueles sites de receitas, né? Receita do Edu Guedes, Ana Maria Braga e tal, receita fácil, em 2 minutos e tal. E ela sempre inventa alguma coisa diferente. E às vezes ela pesa a mão no sal, porque para ela tá bom, para mim tá salgado. Eu fui criado numa família, pai hipertenso, mãe hipertensa, tomando captopril a vida toda, né? Então, eu não tenho problemas com sal. Eu gosto de pouco sal, não ligo. Para mim, quanto menos sal, melhor até. Eu ponho uma pimenta lá e tá tudo certo. E a minha esposa tem uma coisa engraçada. Quando normalmente ela me serve, ela gosta de me servir. Ela faz a comida e tal, coloca o meu prato. Ela sabe a quantidade e tal. Aí a gente ora, agradece o alimento, e aí ela fica assim, né? Ela fica querendo saber a minha reação. O que é que eu vou dizer? Ela sempre espera um elogio. Querido, olha, que delícia. E eu sempre digo que aquela comida é a melhor de todas. Sempre é a melhor de todas. Querido, olha, você superou. Hoje está sensacional. Mas, vez ou outra, ela pesa a mão no sal. E eu poderia dizer assim para ela: querida, esse negócio aqui está uma droga. Está muito salgado. Isso aqui está mais salgado do que água do mar. Mas aí, carinhosamente, eu tenho que dizer assim para ela: presta atenção, querida. Vou medir bem as minhas palavras. Eu tenho que dizer assim para ela: querida, sua comida está uma delícia. E eu quero agradecer você de todo o meu coração por você ter feito isso para mim. Você tomou o seu tempo para cozinhar para mim. E o tempero ficou muito bom. Muito bom. Dá para sentir o tempero. Tá excelente, querida. E de fato eu acho que nunca foi igual. Mas eu preciso te dizer, querida, está um pouquinho assim salgado. Ó, não está muito não. Nada assim que não seja possível comer. Mas que está um pouquinho salgado, tá. Aí ela olha para mim: não, tudo bem, eu acho que eu pesei um pouquinho a mão, né, no sal. E eu falei: mas tudo bem, querida, a gente mistura com arroz e está tudo certo. Quando ela me chama para experimentar e aí já é tarde, porque ela já salgou, aí eu falo para ela: querida, então tira o sal do arroz, porque daí a gente mistura com arroz e equilibra as coisas no prato e dá para comer e tal, sem nenhum problema. Então, perceba como a gente tem que encontrar jeitos de dizer a verdade, mas de maneira amorosa. Minha esposa é a minha maior crítica de sermão. Ela é toda vez que eu prego. Achou o texto bíblico? 1:29. Eu falei que estava em algum lugar. Não, 29? É que a gente estava numa versão diferente.
Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar exatamente no que significaria. Exato, é isso mesmo. A ideia de pôr-se a pensar ali é meditar, né? Ela ficou pensando o que seria aquilo de fato, né? E depois o anjo explica para ela o significado de tudo aquilo, né? Obrigado, essa passagem mesmo. Bom, acho que os corações estão tranquilos agora. Já podemos cantar então, Mestre, o mar se revolta? Ok. Bom, onde eu parei mesmo? A sua esposa é a sua maior crítica. Minha maior crítica de sermão. Um dia, eu estava pregando uma série em, acho que Tiago, falando sobre justificação e fé. Justificação e obras, fé e obras. E é um texto muito difícil de Tiago 3. Muito difícil, muito difícil. Uma passagem complexa que Paulo lida ali, fé e obras. Paulo fala, somos justificados pela fé, não por obras. Mas Tiago fala que nós somos justificados pelas obras. Parece uma contradição, mas não é. Onde Paulo exalta a fé e diminui as obras, Tiago exalta as obras e diminui a fé, no sentido de que não adianta ter fé, porque sem obras não há como você evidenciar a sua fé. Então o único jeito de mostrar a fé é através das obras, não há outro jeito. Por isso Tiago fala, sem obras ninguém pode ser justificado, porque as obras é que demonstram a sua fé. E eu gastei 45 minutos tentando explicar essa relação entre fé e obras, e fui pregando expositivamente a passagem. Aí ela lá, parecia uma escriba, e eu ali desesperado, ai meu Deus do céu, o que vai sobrar do meu sermão hoje? Aí ela chegou em casa, e nosso hábito é, a gente chega em casa, vai para o quarto, troca de roupa e vai jantar. Ela, querido, senta um pouquinho, queria conversar com você. What? Senta um pouquinho, queria, assim, só fazer algumas observações sobre o seu sermão. Eu, claro. Mas não, para mim é uma honra. No meu coração assim, né? Ela, querido, sua introdução foi um pouco longa. O seu primeiro ponto foi bastante acrônico em relação ao segundo. Ela usa essas terminologias, viu? E aí, quer dizer, não estava assim simétrico, né? Ele ficou muito maior do que o segundo e o terceiro ponto. E assim, olha, você poderia ter desenvolvido melhor isso aqui e tal, isso aqui não ficou bem, isso aqui ficou complexo demais. Você tem que lembrar que na sua congregação tem pessoas simples e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu ouvi aquilo tudo e falei, vou fazer que nem Maria. Eu vou guardar no coração as suas palavras e vou meditar sobre elas, né? E de fato, cara, naquela hora assim me senti pior que um seminarista, entendeu? Eu me senti pior que um seminarista de primeiro ano, que está tentando pregar qualquer texto da Bíblia, mas é terrível, não sai nada. E eu fiquei pensando, cara, eu fiquei desanimado. Minha segunda-feira, eu quase que tive psiquiatra, gente. Tomar Rivotril e Lexotan. Brincadeira. E eu fiquei pensando aquilo tudo e tal. Aí pensei na segunda-feira, ponderei, ela me deixou com as anotações dela, né? Aí sentei com ela na segunda, falei, querido, olha, você tem razão nisso aqui, nisso você não tem razão, porque é uma questão exegética mesmo, eu acho que você está errada, mas acho que você está certa nesse ponto acho que não é bem assim, né, e tal, depende muito e tal, e foi muito bacana, e eu recebi aquilo com muita simplicidade, humildade no coração, e tenho procurado crescer nesse sentido. Acho que não cresci nada, mas estou tentando, pelo menos. Já tenho 10 anos de ministério, já devo ter pregado pelo menos uns 550 sermões. Daí para mais, daí para muito mais, né? Isso aí se eu tivesse pregado só na igreja local. Eu acho que aprendi alguma coisa. Então a ideia é, fale a verdade com amor, né? Com misericórdia. E dá-lhe chuva. Todo cristão deve sempre falar a verdade, mas sempre em espírito de amor e humildade. Letra D, seja amável nas palavras. O que se espera daquele que fala a verdade em amor é que ele use sempre palavras doces para com seu cônjuge, quer nos momentos alegres, quer nos momentos delicados. Sobre isso, Provérbios diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura. No momento da discussão, gente,
Não é hora de você entrar com a palavra mais dura. Retrocede. Não, tudo bem, eu errei, você está certa, vamos fazer isso. Palavras agradáveis são como favo de mel, gente. É bom demais, né? É que nem, se eu colocasse uma linguagem mais atual, eu diria, é que nem pão de mel, né? Muito bom, ai que vontade. Pão de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Gente, como é gostoso você comer uma coisa gostosa. Como é bom, né? Comer aqueles churros do ragazzo, aquele mini churros com doce de leite. Nossa, cara, como é bom, com canela e açúcar. Meu Deus, como é bom. É muito bom. E a ideia aqui, ó, palavras agradáveis são como pão de mel, são como churros do ragazzo, né? São muito bom, né? São como pastelzinho de Belém. Vou parar por aqui, pronto. Chega, né? Chega. Pronto, né? Tudo bem, vai, só pudim de leite. Como beijo nos lábios, que é uma coisa gostosa, a ideia aqui do proverbialista, é a resposta com palavras retas. É uma coisa boa, né? É saudável, né? É doce. Palavras duras, ditas pelos cônjuges, podem machucar muito mais do que uma agressão física, irmãos. Às vezes um tapa, uma agressão física não dói tanto quanto uma palavra dura. Outro dia eu aconselhei um casal. E no momento de crise, era uma discussão muito dura entre eles. Lembram daquilo que eu falei, que você quer dizer uma coisa, mas diz outra? A pessoa ouve uma coisa, mas acha que ouviu outra, e ela te responde de um jeito que você ouve, mas não é aquilo que ela quis dizer. Aquele problema de comunicação. Ele falou assim para ela: eu odeio isso. E ela entendeu assim: você me odeia. Mas ele disse: não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse. Mas foi isso que você ouviu. Mas não foi o que eu disse. Irmãos, uma palavra assim machuca demais. Machuca demais. A gente tem que medir bem as palavras, principalmente na hora de uma discussão. Principalmente. Cuidado com aquilo que você diz. Além do mais, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração tem ódio, tem raiva, tem amargura, o que é que vai sair? Ódio, raiva, amargura, angústia. Por isso que é importante a gente nutrir o nosso coração com coisas boas. Lembram-se daquilo que Paulo fala? Não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4, de 4 a 6. E aí, tornem tudo conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. E aí no verso 8, ele fala assim: então finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é santo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos que nutrir a nossa mente, o nosso coração com coisas boas. Porque senão o que vai sair da nossa boca para o nosso cônjuge? Coisas amargas, pecaminosas, que vão machucar, que vão ferir a pessoa. Não precisamos disso, irmãos. Não precisamos. Letra E, eu acho que é o meu último ponto aqui. Evite rixas. É natural que pessoas que convivem juntas, especialmente no casamento, em algum momento criem dificuldades na comunicação. Mas o grande ensinamento de Provérbios é que devemos ao máximo evitar todo e qualquer tipo de rixa, isto é, de contenda, irmãos. A ideia é que é o seguinte: se você pode não brigar por uma coisa pequena, não brigue. Não brigue. Tua esposa falou que a geladeira vai ser vermelha. Cara, deixa eu comprar vermelha. Pelo menos pelos próximos 10 anos você não vai ouvir: eu queria uma vermelha, mas você comprou aquela inox. Não é? Meu pai sempre dizia isso: filho, se a sua mulher pedir para você comprar qualquer coisa, compre do jeito que ela quer. Meu pai nunca escolheu nada em casa, deixou sua mãe escolher tudo. O resultado foi bom, ela nunca teve que ficar falando nada. Eu lembro que minha mãe escolheu no ano de 86, no congelamento do Sarney. Lembra-se do congelamento do Sarney? Inflação a 900 e tarará. Aí Sarney congelou tudo. E aí minha mãe comprou uma geladeira da Prosdóximo. Lembram-se? Antiga Prosdóximo, 290 litros.
baixa e larga. Tem até hoje em casa, funciona, viu? E a dica é: insere com cera de carro. Passe um pano úmido, não use nenhum produto, e depois que você enxugar bem, use cera de carro. Não enferruja e faz durar a vida toda, só trocou a borracha. Vamos lá. Como abrir da represa, assim é o começo da contenda. Quer dizer, não começa de uma vez, né? A represa não é assim, né? Tá tudo represado e depois faz não, é aos poucos que a comporta vai abrindo. Se você abre de uma vez, rompe tudo, inunda tudo, vira um caos. Então a ideia do texto é: assim como abrir de uma represa aos pouquinhos, assim é o começo da contenda. Você já viu uma contenda começar assim? E aí, vamos sair agora? É assim que começa uma briga de marido e mulher? Pode escolher a sua arma. Faca de carne ou faca de pão? Pode escolher, vai. Sai que é sua. É assim que começa uma briga? Não. Brigas começam assim: vida, então, você comprou a fralda da Ana Maria? Fralda? Falei para você comprar a fralda. Não, você não me falou nada. Falei sim. Não. Quando que você falou? Você não lembra ontem? Tá vendo? É por isso que você não ouviu. Você estava lá assistindo o jogo do São Paulo do Vasco, você não prestou atenção. Lembra que eu falei para você, estava lá trocando a Ana Maria? Falei: querido, compra a fralda da Ana Maria para amanhã, porque já não vai ter, está no último pacote, não sei o quê. As últimas 3 unidades. Isso dá no máximo para uma madrugada, entendeu? Ela mamou a noite toda. É assim que começa uma contenda. Aí eu viro para minha esposa e falo assim: mas espera aí, querida, esse é o seu papel. Você que é a senhora fralda. Eu já dou dinheiro. Olha o quanto eu faço. Tô brincando, isso não aconteceu, tá? Mera ilustração. Não aconteceu. Mas eu quero ilustrar o ponto assim: uma discussão, uma contenda não começa grande, começa pequena e chega no ponto, às vezes, que não tem volta, viu, irmãos? Difícil. Então, começou a contenda, pare por ali, evita. Querido, você comprou a fralda? Querido, esqueci. Olha, me perdoa. Eu estava aqui intertido com as coisas da igreja, respondendo o WhatsApp, respondendo o e-mail, preparando a palestra para o Seminário de Jesus, não deu tempo. Mas, tudo bem, amanhã cedinho eu corro lá na farmácia e compro. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixa. Tem gente que é assim, gosta de briga, gosta de rixa, gosta. Tem gente que gosta. E tem mulher que é rixosa mesmo. A Bíblia fala assim: ó, é melhor você morar sozinho no canto do seu eirado do que morar com uma mulher rixosa. Porque morar com uma mulher rixosa é como dormir debaixo de um telhado onde tem uma goteira. O tempo todo. O caminho bíblico para se evitar brigas e contendas é ouvir, refletir e responder com sabedoria no momento apropriado. Que bom, chegamos à conclusão. Concluído então, atenção, concluindo. Vimos que a comunicação é algo essencial e indispensável no casamento. Nenhum casal consegue conviver por muito tempo sem que haja boa comunicação. Não tem jeito, é impossível. Devemos evitar a comunicação sem vida, mecânica, forçada. Pelo contrário, devemos aprender a ouvir, pensar antes de falar e, em amor, dizer sempre a verdade e evitar as rixas. Eu termino aqui então, irmãos, com algumas aplicações práticas. Vamos ver como é que a gente pode colocar esse negócio tudo em prática. Maridos e esposas, quantos aqui são casados? Tudo isso? 3 casados, quanto tempo? 8 anos? Uau, tem mais tempo de casamento que você. E o irmão? 3 anos? Oxe, agora sim falou a autoridade. 25, bastante tempo. Você está casada? Solteira, divorciada? Solteiro? Solteiros também? Solteiros também. Então, isso aqui vale para vocês que são casados e que vão entrar no casamento. Esforce-se para manter uma boa comunicação dentro do seu lar. Não é fácil, precisa haver esforço, dedicação.
Seja um cônjuge sábio nas suas palavras. Para que isto aconteça, é necessário estar cheio do Espírito. Não tem outro jeito, irmãos. Os irmãos se lembram dos frutos do Espírito? Gálatas 5:22? Conseguem dizer de cor? Vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Vejam, a palavra longanimidade na língua grega é uma palavra que vocês conhecem. É macrotumia. Macro, mercado, coisa grande, que tem de tudo. Macro. Tumia no grego é paciência. Paciência. Então a ideia de longanimidade é grande paciência. Muita paciência. Muita paciência. Dica para os homens: tenham muita paciência com as esposas nos dias de mulher. Não é fácil. Elas querem chocolate, querem comer ragazzo, outras vezes querem quebrar o prato na nossa cabeça. Há mulheres que têm desejo de matar, viu? Então cuidado. É verdade, então tem que ter muita paciência com a esposa. Muita paciência. Muita paciência, Michele. Deixa eu tampar aqui o microfone. Muita paciência, Michele. Não deixe que a comunicação no seu casamento se torne algo mecânico e sem vida. Isso aqui é muito fácil de acontecer, viu, irmãos? A rotina, às vezes, quebra isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, como foi, está tudo bem, está tudo em paz, paraná. Não pode. Tem que ter momentos de conversa, tem que ter o que hoje se chama de DR. Sabe o que é DR? Discutindo a relação. Senta e conversa. É importante isso. Minha esposa quer sempre fazer isso na hora de dormir. Eu falo, na hora de dormir não tem conversa. Hora de dormir. Para isso a gente tem o dia todo. Busque evitar ironias e sarcasmos na comunicação. Isso aqui é terrível, viu? A pessoa irônica, sarcasmo é uma coisa horrível. Minha esposa detesta e eu sou muito sarcástico às vezes. Então eu tenho que evitar isso sempre. Evite fazer críticas desnecessárias e responder em circunstâncias de pressão. É melhor às vezes não responder. E não adianta ficar fazendo crítica. Deixa a coisa rolar, é melhor. Faça uma crítica certeira, né? Que vai construir e não destruir. Jamais repreenda, isso aqui é importante. Isso aqui é importantíssimo. Jamais repreenda a sua esposa ou esposo na frente das pessoas. Jamais. Never. Isso expõe o outro à vergonha ridícula. Eu estive viajando para a Europa uns anos atrás e também para os Estados Unidos. Lá, ninguém repreende um filho em público. Ninguém. Eu vi uma criança lá correndo e fazendo umas gracinhas. A mãe pegou o filho e levou para o banheiro. O que ela fez só Deus sabe, mas ele voltou um santinho. Voltou um santinho. Resolveu o problema. Eles não se repreendem na frente. Eles são muito educados, são muito finos. Na Europa o povo tem uma outra educação, né? Aqui no Brasil não, né? Moleque, eu falei para você, não faz isso. Seu... Aqui no Brasil é terrível. Outro dia eu estava na loja de sapatos. Que vergonha, irmão. Se fosse meu filho, eu tinha acabado com a vida dele. É igual aquela criança, né? O pai estava pregando, o pai era o pastor da igreja. E a mãe com 2 filhos. O bebezinho no colo e o filhinho espertinho do lado. Sobe no banco, desce do banco, e rabisca, e arranca a folha da Bíblia, e mexe no inário, e mexe naquilo, e mexe no celular. E não tinha parada, o terrível. Aí o pai sempre falava sobre educação no culto e tal. E a mãe também, tonga, né? E tinha que ter chamado a atenção do filho ali, sem fazer nada. Tonga. Lá em Minas, tonga é normal, viu? Não sei aqui. Lá em Minas, tonga é normal. E a mãe na tonguice dela não fez nada. Aí o pai, que era o pastor, falou assim: irmãos, vocês me dão licença, eu vou ter que parar a mensagem, eu vou ter que disciplinar meu filho. Aí saiu do púlpito, pegou o filho pelo braço e saiu pelo corredor.
Quando está chegando no final do corredor perto da porta, o menininho olhou para trás e falou assim: irmãos, agora orem por mim porque o bicho vai pegar. Orem por mim porque o bicho vai pegar. Olha, irmãos, agora o bicho vai pegar, e pega mesmo, viu, irmãos? Mas eu não sei porque eu estou contando isso, mas tudo bem. Eu já perdi meu fio da meada aqui. Assim, a ideia é nunca repreenda o outro na frente. Eu contei uma coisa engraçada, vou contar uma coisa triste. Um dia nós estávamos na igreja, as irmãs estavam cozinhando, minha esposa estava junto delas, e uma pessoa chegou e falou assim para a esposa dele: cadê a chave de casa? Bem assim, né? Tipo, é comigo? Eu não falei para você deixar a chave lá em tal lugar? Eu cheguei lá, fiquei esperando. Aí, tá todo mundo assim, né? E corta a cebola, e corta pimentão, e corta isso, e mexe aqui, todo mundo parou assim, né? Aquele silêncio tomou conta do local. Pairava-se apenas um silêncio naquele local. Até que uma voz quebrou o silêncio dizendo: onde estava a minha chave? Aí eu do lado assim, né? Eu sei de nada, não é comigo. Cheguei agora. E foi uma vergonha para aquela esposa. Uma verdadeira vergonha, irmãos. Uma verdadeira vergonha. Eu fiquei com dó dela. Minha vontade era abrir um buraco e entrar. Ou cavar um buraco para que ela pudesse entrar e ficasse lá. Não pode fazer isso nunca. Um pai não pode repreender um filho na frente dos outros. Não pode. Está errado. Leva para o banheiro. Disciplina no banheiro. Repreende em particular. Elogia em público. Eu não me lembro nunca de ter repreendido assim minha esposa. Já dei umas olhadas feias para ela assim, né? Mas repreendido assim, né? De humilhá-la, isso, pela graça de Deus, nunca fiz. E nós temos esse pacto em casa. Eu falo para ela: querido, sempre que você tiver uma crítica, faça em casa. E nunca antes do culto. Nunca antes do culto. Depois do culto, tranquilo. Antes do culto, jamais. Antes do culto, eu não gosto de tratar de problema. Eu gosto de estar preparado, tranquilo, focado naquilo, mas isso me quebra. Então, quer resolver problema? Depois do culto. Quer fazer crítica? Depois do culto em casa. Na frente das pessoas, jamais. E eu também tenho esse pacto com ela de jamais repreendê-la na frente das pessoas. Não permita que a ira e raiva tomem conta dos seus corações e sejam refletidas em suas palavras. Hebreus capítulo 12 fala isso, né? Não guarde no vosso coração nenhuma raiz de amargura, para que brotando vos perturbe, né? E tire a vossa paz. Ore e reflita antes de tratar algum assunto importante. Senta aqui, vamos orar, vamos conversar. Antes de começar a conversa, vamos orar. Quando a gente ora, irmãos, já há um quebrantamento ali no nosso coração muito grande. Parece que a conversa, ela já toma um outro rumo. Peça a graça de Cristo para dialogar em situações de crise. Busque graça, Senhor, me dá discernimento espiritual. Como é que eu vou tratar? Deixa eu me contar um caso. Eu tive que tratar de um casal com 42 anos de casamento. Você tem ideia disso? 42 anos de casamento? Ela me ligou toda desesperada, falando um monte de coisas do marido. E ele era pastor. E ela falou: pastor, pelo amor de Deus, não fala com ele, que se ele souber que eu falei com o senhor, ele vai me matar. Eu passei a semana toda orando, eu fui visitá-lo. E aí, conversa vai, conversa vem, almoçamos juntos e tal. E aí, num dado momento, eu perguntei: olha, e a sua esposa, tá tudo bem? E eu faço que nem a gente faz lá em Minas, né? A gente come pelas beiradas, aos pouquinhos. E fui. Eu percebi que ele queria, assim, sair pela tangente. Eu puxava o assunto de volta com muito cuidado, com muito jeito. E ali orando: Senhor, me dá sabedoria para falar com ele, me dá sabedoria. Irmãos, esse homem abriu o coração dele. 1 hora falando. Contou de histórias desde o casamento dele, de lutas com a esposa e tal. Ela também não era uma santa não, viu? Então ele tinha seus pecados. Mas, irmãos, quando ela estava viajando, ela voltou de viagem, ela me ligou depois. Eles tiveram uma conversa franca, oraram e se perdoaram. Foi maravilhoso.
Irmãos, a oração é fantástica, a oração é uma coisa maravilhosa. Ore para resolver conflitos. Deus é poderoso. Fale sobre todos os assuntos relacionados ao casamento, mas sempre em amor. Façam elogios mútuos, em particular, em público. Isso é muito importante. Eu costumo elogiar bastante a minha esposa. Aproveito, manda um beijo para minha esposa que está em casa me assistindo e para os meus fãs também. Brincadeira. Irmãos, assim então, encerro a minha palestra. Agradeço o carinho dos irmãos, agradeço a audiência de todo o público, todos aqueles milhões de telespectadores que nos assistiram mundo afora, né? Traduzido também para o coreano. Muito obrigado a todos, irmãos, de coração, pela oportunidade. Que Deus abençoe. A palestra já está ali com o irmão, eu ia falar Silas, né? Silas não, Gamaliel, né? Silas e Gamaliel estão ali pertinho. Já está com ele. Os irmãos podem pegar depois a palestra, podem usar como vocês quiserem, viu? E se vocês quiserem algum contato, está aí o meu e-mail e meu WhatsApp, se desejarem alguma coisa em que posso ajudá-los. Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos orar encerrando? Vamos ficar em pé. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Muito obrigado pela Tua palavra, que é maravilhosa, é tremenda, é profunda. E a Tua palavra, Deus, é suficiente para tudo. Eu peço que o Senhor abençoe muito os meus irmãos aqui do Seminário de Jesus. Abençoe, ó Deus, a direção, os alunos, professores. E que esse seminário, Deus, possa continuar com a sua missão de pregar a Tua palavra, de ensinar e formar líderes para a Tua igreja. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, na volta aos nossos lares. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal e dá-nos, ó Deus, uma noite tranquila e segura. Fica, Senhor Deus, conosco e ajuda-nos a sermos melhores comunicadores no nosso lar, casa, trabalho, relacionamentos, onde quer que seja, que possamos espelhar a graça de Cristo manifestada em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem comer o lanche, segunda parte. Se houver. Exceto para aqueles que vão para o ragazzo.